fãs de seriados policiais, como CSI e Dexter, provavelmente conhecem um pouco do trabalho da perícia, mas mesmo eles poderão se surpreender com a mórbida descrição de curiosidades sobre autópsias que apresentamos a seguir. Até a Renascença, a autópsia de seres humanos era considerada uma afronta em praticamente todas as culturas. Assim, o jeito era dissecar animais que tivessem alguma semelhança anatômica com humanos. A Universidade de Bologna, Itália, foi a primeira instituição a usar a autópsia forense, motivada por questões legais. No século XIV, em 1533, a Igreja Católica ordenou a autópsia das gêmeas siamesas Joana e Melchiora Balesteiro. O objetivo era descobrir se elas tinham duas almas, o que seria confirmado pela presença de dois corações, que elas realmente tinham, de acordo com a antiga crença grega de Empedocles de que o coração era a morada da alma. No século XVIII, o autopsista Giovanni Battista Morgoni introduziu a ideia de buscar ligações entre sintomas clínicos e observações obtidas após a autópsia, que, dessa forma, passaria a servir não apenas para obter informações anatômicas, mas também para ajudar a descobrir diagnósticos e desenvolver tratamentos. Em 1912, o médico Richard Cabot chegou a uma conclusão alarmante, com base em autópsias. Ele declarou que certas doenças tiveram diagnóstico errado em 80% dos casos. Em 2005, uma pesquisa na área de histopatologia sugeriu que os médicos erram o diagnóstico de doenças fatais em cerca de 1/3 dos casos. Em cerca de 2/3 dos casos fatais em que o diagnóstico estava incorreto, a vida do paciente poderia ter sido salva, de acordo com um estudo feito em 1998 por pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos. Obcecado com os desenhos anatômicos feitos pelo médico Andreas Vesalius, o juiz Marco Antonio Contarini permitiu que fossem realizadas autópsias em criminosos executados. A partir de 1539, foram feitos enforcamentos agendados com base na necessidade de autópsias. Por falta de recursos mais precisos e de conhecimentos sobre transmissão de doenças, o médico italiano Antonio Valsalva provou fluidos encontrados em cadáveres para melhor caracterizá-los. No século XVII, Valsalva escreveu que pus gangrenoso não tinha um sabor agradável, e que ficava na língua durante boa parte do dia. Que bom que ele avisou. Em 1828, os imigrantes irlandeses William Burke e William Harris se uniram para assassinar 16 pessoas na Escócia e vender os cadáveres a um médico para dissecação. Quando a trama foi descoberta, Harris testemunhou contra Burke, que foi enforcado em 1829. Ironicamente, o cadáver de Burke foi dissecado, em público, e seus restos mortais estão em exposição na Universidade de Edimburgo, Escócia. Não bastasse isso, algumas pessoas roubaram parte de sua pele durante a autópsia e usaram para fazer carteiras, que foram vendidas nas ruas. No século XIX, o patologista austríaco Karl Rokitansky realizou 30.000 autópsias e, segundo diziam, supervisionou outras 70.000. Na década de 1970, autópsias de pacientes que estavam usando a droga anticancerígena Adriamycin revelaram que seus músculos cardíacos haviam atrofiado, o que levou a restrições ao uso do medicamento. A realização de autópsias também foi fundamental para a evolução de próteses de articulações e de válvulas cardíacas, além de transplantes de coração. Hoje em dia, muitos hospitais não gostam de realizar autópsias. O custo é elevado, ocupam os patologistas e geralmente revelam que os médicos erraram o diagnóstico. Erros às vezes fatais. Nas autópsias modernas, o rosto do cadáver normalmente fica coberto pela pele do peitoral ou do escalpo. Às vezes, a equipe substitui lâminas cirúrgicas precisas por alicates de corte comuns, como aqueles vendidos em lojas de ferramentas. Quase sempre, os pulmões apresentam alguma patologia em adultos, mesmo naqueles que levaram uma vida relativamente saudável. Em pessoas portadoras de mal de Alzheimer, o cérebro apresenta uma redução de cerca de 10% de seu volume. Ao final do procedimento, os órgãos podem ter dois destinos: ou são incinerados, ou armazenados em um saco, que é colocado novamente no corpo. Órgãos muito pequenos, como a tireoide e as glândulas suprarrenais, são pesadas em balanças de alta precisão. Os demais são pesados em balanças comuns, como aquelas que encontramos em açougues. Há pouco esguicho de sangue durante uma autópsia, já que o cadáver não tem pressão sanguínea. Muito obrigado por assistir este vídeo. Por favor, se inscrevam no canal. Deixe o seu like. Obrigado.